Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Joana e está começando mais um Farofa Cult, esse podcast para a gente se divertir e pôr a mão na consciência ao mesmo tempo. Eu estou aqui com os meus amigos de sempre, firmes e fortes. E aí, gente, como é que vocês estão? Estou muito feliz, estou diplomada, fui pegar meu diploma depois de mais de um ano, depois que eu solicitei. Ela é jornalista formada. Amém. Formada e empregada, em nome do Senhor Jesus. Oi, gente, meu nome é Lucas Soares e o mundo é rosa, né? Estamos todos de rosa mentalmente e nas nossas roupas e nos nossos pensamentos, e é isso. Tudo é rosa. Oi, gente, aqui é Matheus Vinícius e a gente não vai falar sobre Barbie hoje. Feliz ou infelizmente. Oi, gente, meu nome é Michelle Ezequiel e eu tô bem animada pelo que vem aí com a Copa Feminina. Queria saber de vocês, conta pra gente depois lá no Instagram, nosso post. É isso, gente. Como o Soares mesmo falou, né? Estamos aí no mundo cor-de-rosa, só se fala de Barbie, mas infelizmente a gente não vai falar porque a gente gosta de ser diferentão. Mentira, porque a gente não assistiu o filme ainda. Mas enfim, antes de mais nada, vem seguir o Farofa no Instagram, @farofacult.pod. Né? Lá a gente atualiza quando os episódios são lançados, a gente produz uns conteúdos interessantes, então vai lá dar uma moral pra gente. E não se esqueça também de ranquear o podcast no seu streaming favorito e compartilhar com quem você conhece, beleza? A Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023 começou nesta quinta-feira, 20 de julho, e acontece na Nova Zelândia e na Austrália. Esta é a nona edição da competição e terá 32 seleções pela primeira vez. A Globo vai aumentar a transmissão dos jogos. Na última edição foram transmitidos só os jogos do Brasil e a final, enquanto esse ano serão transmitidos 7 jogos em TV aberta e mais 34 jogos em diversas plataformas. Além do Grupo Globo, a Cazé TV vai transmitir todos os 62 jogos ao vivo. Nas 8 edições anteriores, a seleção brasileira esteve no top 4 duas vezes. E dessa vez, o governo brasileiro já decretou ponto facultativo para os dias em que a nossa seleção jogar. Qual é o nível de empolgação de vocês para a Copa? Eu tô bem animada, devo dizer. Estou esperançosa aí. Ai, gente, eu me empolgo. Eu sempre me empolgo também com Copa do Mundo, mas eu me empolgo muito também pelo clima, pela energia, sabe, das pessoas, porque eu não ligo para futebol. Mas no caso da Copa do Mundo Feminina, eu acho legal, assim, participar desse envolvimento até para valorizar, né, o futebol feminino, as atletas que são muito boas, e não só do Brasil, né, mas no futebol feminino de modo geral. É uma modalidade, né, ainda muito desvalorizada. A gente, por exemplo, teve o Cazé, que teve que ocultar o chat da transmissão dele por conta de vários comentários misóginos, né, de homens. Enfim, então eu acho que a gente precisa muito mudar essa cultura e a gente precisa também se empenhar, se empolgar e apoiar essas atletas. Eu fiquei muito feliz que, tipo, eles começaram a investir mais no futebol feminino, né? Assim, porque, assim, sempre que eu ia falar sobre essa questão, isso não é só no futebol feminino. Eu gosto muito de acompanhar esportes e tal, que são jogos eletrônicos, e também é dominado por homens, e acaba que é sempre aquela desculpa, as pessoas não transmitem futebol feminino porque não tem público, e não tem público porque também não existe incentivo. E eu acho que teve uma partida, não sei se foi o do Corinthians, alguma coisa assim, que, enfim, acho que lotou o estádio, ou chegou a ficar bem cheio, que aí mostrou muito bem isso, assim, que existe demanda, só que demorou muito tempo realmente para dar visibilidade, porque é aquilo que fala, assim, pô, o cara que torce pro Flamengo, o cara que torce pro Corinthians, ele não vai querer acompanhar o Flamengo e o Corinthians ganharem títulos também no futebol feminino. É muito difícil não querer. Então, eu acho que achei muito interessante, assim, a gente falou agora sobre esse aumento, né, de, tipo, do número de jogos transmitidos, exatamente porque a Globo viu ali também mais uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Que talvez no futuro diminuir um pouco dessa dependência que tem do futebol masculino, que é muito caro de transmitir,
E também ter ali mais uma opção de esporte competitivo. Assim, eu acho que existe uma cultura, né, muito machista, né, de valorizar somente esportistas homens, principalmente no futebol. Mas eu acho que é legal a gente aumentar assim, a popularidade do futebol feminino, até para inspirar outras meninas a também praticarem o esporte. Eu lembro que quando eu era criança, na educação física, os meninos jogavam futebol e as meninas pulavam corda e jogavam queimado, sabe? Eu acho muito importante a gente valorizar o futebol feminino, popularizar, né, a modalidade no país, até para poder inspirar as meninas a praticar o esporte também. Porque eu lembro que na época que eu era criança, a gente, tipo assim, na educação física, os meninos jogavam futebol e as meninas jogavam queimado, pulavam corda, sabe? E eu acho que não precisa ser assim. Acho que esporte é para todo mundo, para menina, menino. Super concordo com o que a Jojo falou, né? Acho que é importante a gente assistir por todos esses fatores, né? A gente cresceu nessa direção aí que as meninas jogavam queimado e os meninos jogavam futebol, enfim, né? E eu acho que, assim, sendo bem sincero, eu acho que esse cenário ainda não mudou muito hoje, infelizmente, mas eu vejo que caminha para isso, então é legal, né? A gente está melhor do que estávamos há 10 anos atrás, mas ainda precisa melhorar muito. Mas no contexto geral, né, eu falei, né, que eu tô animada para a Copa do Mundo. Eu fico muito animada para a Copa do Mundo, mas eu também sou aquela pessoa que eu não fico acompanhando os jogos aleatórios também, não. E isso desde a Copa do Mundo masculina, né, a feminina, assim, a gente está gravando hoje, sexta-feira, ainda não teve o primeiro jogo da Copa primeiro jogo da Copa do Mundo, né, das meninas do Brasil, ainda não teve o primeiro jogo, então estou ansiosa para esse momento, estou aqui, estou realmente esperançosa de que a gente consiga, sei lá, pelo menos um pódio aí, e eu acho que tô. Enfim, né, a gente sabe que essa questão, né, também dos comentários da TV, da Cazé TV, é nesse ponto que eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir, né, então cara, homem babaca sempre vai ter, né, esse papo de ai, que futebol não é pra mulher. Querendo ou não, aqui no Brasil, né, ainda é uma prática muito recente, né, o fato das mulheres poderem jogar futebol é uma coisa muito recente. Enfim, isso é só um reflexo histórico, né, da gente ter esses ataques ao futebol feminino e tudo. Então eu acho que é uma coisa que a gente vai construindo aí dia a dia, pouco a pouco. É, e que é muito lindão a gente ver, assim, que as meninas do futebol estão ganhando mais espaço, sabe? Ano passado, a última Copa, a gente teve uma audiência recorde em relação às outras Copas do Mundo, né? Espero que essa também tenhamos mais recordes ainda de audiência, né? Que as pessoas de fato vejam, de fato torçam, de fato tem aquela. A gente sabe que não vai ter, que não tem ainda, né? Ainda. Que eu hei de ver um dia a mesma mobilização que tem para a Copa do Mundo masculina, né? Do mesmo jeito que é liberado para as pessoas assistirem os jogos na Copa do Mundo masculina, eu quero ver de fato isso acontecer na Copa do Mundo feminina, quero ver o engajamento, quero ver as lojas tudo com negócio verde e amarelo. Eu tenho esperança, eu sou uma pessoa sonhadora, gente, sou uma pessoa sonhadora, sonhar não é proibido, e é isso, eu vou sonhar que um dia a gente vai ter a mesma mobilização, a mesma comoção pela Copa do Mundo feminina como se tem na masculina. Talvez mais. Sonhei alto, joguei alto, mas é isso, né, gente? Sonhar, por enquanto, a gente não tá pagando, por enquanto. Assim, eu tô torcendo pro Brasil, obviamente, mas se não der certo, não vou. Se não der certo, também não vou ficar atacando os outros, Ai, não. Joana, para com esse seu pessimismo, Joana. Eu vou atacar sim. Se não der certo pro Porque, Brasil, você contra todos eles, como eu torço na masculina. Vou torcer que todas elas percam, se possível. Porque quem tem que tipo, ganhar é a Martina. tipo assim, Palhaçada. tem as americanas, né? Eu nunca torço para americano, em situação nenhuma. Mas as sem vergonha são muito boas, gente. Elas são muito boas. Então, eu não sei se eu
torço para elas Muito bom perderem. é a gente, Joana. A gente tem. Olha, e o que é isso? Aí elas são muito abusadas, né, gente? As americanas são muito abusadas. Mas elas podem, né? Infelizmente, elas jogam pra caramba. E aí é muito interessante, né? Porque, assim, o futebol lá nos Estados Unidos, o futebol feminino, é muito comum. As meninas lá nos Estados Unidos jogam muito futebol, né? Soccer deles lá. E aí, por isso que hoje em dia eles têm uma seleção feminina aí muito potente, porque existe todo um treinamento de base, sabe? Então, seria interessante que as meninas aqui do Brasil também se fossem estimuladas a jogar futebol, porque aqui às vezes tem uma menina que gosta de jogar futebol, o pessoal já começa a maldar, começa a ficar, sabe, fazendo comentários maldosos. Eu sei porque eu cresci, eu tenho uma amiga que gostava muito de jogar futebol quando era criança, e as pessoas falavam muita besteira dela, tipo, chamavam ela de menina macho. As próprias atletas falam que sofriam muito preconceito por causa disso. Só que, tipo assim, mano, é só um esporte, sabe? E às vezes, né, para algumas crianças é só uma brincadeira. Então, que a gente possa quebrar, né, esses padrões de gênero, para que a gente no futuro tenha muitos atletas potentes e que vão trazer muito orgulho e medalhas, né, troféus para o nosso país, porque a gente possa ser o país do futebol, tanto para os homens quanto para as mulheres também. Cara, mas assim, em relação ao futebol americano, né? Não o futebol americano, o esporte futebol americano, mas o futebol dos Estados Unidos, né? A seleção feminina dos Estados Unidos. Eu acho que é uma seleção forte porque eles têm muito investimento no esporte no geral, né? Então, acho que acaba sendo um reflexo, né? Assim, do investimento que eles fazem no esporte como um todo. E também um fato muito interessante, né, da seleção americana, né, é que hoje os salários das meninas se equiparam ao salário dos meninos, né, da seleção de futebol. Isso aconteceu depois de muito protesto, etc. e tal. Então, acho que isso é muito legal, acho que é um ponto aí positivo e que um dia a gente tenha isso de fato aqui no Brasil, né? Porque, como você estava falando, né? A nossa seleção feminina, eu acho que elas jogam muito na raça, né? Tipo, a gente sabe que elas não têm salários equiparados aos da seleção masculina, não tem nenhum preparo físico e o treinamento, enfim, tão incentivado, né, pela CBF como o futebol masculino. Então, eu acho que aí são pontos que a gente tem a melhorar e que eu espero que melhore logo e que a CBF tome vergonha na cara de equiparar o futebol das meninas ao futebol dos meninos, que eu acho que a gente chegaria muito mais longe, sabe? Se a gente tivesse um preparo ideal. Acho que a gente já consegue chegar muito longe com o que a gente tem hoje. Então, se de fato tivesse o investimento, a gente está, com certeza, a gente já teria uma estrelinha ali na camisa da seleção feminina. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. O pedido de impeachment de alguns senadores ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, é um reflexo do que ele disse em um discurso em um congresso na ONU. O ministro reagiu às vaias que estava recebendo, declarando: "Nós derrotamos a censura, nós derrotamos o bolsonarismo." Em nota, ele afirma que mencionou o bolsonarismo como um ato falho. O que Barroso queria falar era extremismo golpista. O STF declarou que o ministro se referia ao voto popular e não ao próprio Supremo. Apesar de não ser ético, a fala de Barroso não é lida como ilegal e que permite seu impeachment. Ano após ano, o STF tem assumido protagonismo político no Brasil, acelerado no governo Bolsonaro. Uma dessas figuras de oposição ao ex-presidente foi o ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE. Um ponto de tensão foi no último dia 14 de julho, em que uma família bolsonarista agrediu física e verbalmente Alexandre de Moraes e sua família no Aeroporto Internacional de Roma.
A pergunta que fica é: até onde o judiciário pode se chocar com a política partidária dos outros dois poderes? Acho que como o Soares comentou, o Joana comentou, o STF, né, ele serviu muito como esse meio que moderação para avanços que a extrema-direita, né, tava tentando forçar no Brasil, né, durante esse tempo, né, durante esses últimos 4 anos. E isso mostra como que os três poderes têm que agir, né? Mas, ao mesmo tempo, tem como esse poder de impedir que algumas coisas aconteçam, né? E aí isso, como a gente tinha um executivo muito falho e um legislativo que legisla muito em causa própria, né? O STF muitas vezes teve que tomar esse protagonismo de fazer coisas que teriam que fazer ou teriam que os outros poderes fazerem, né? E aí eu coloco um poder que deveria ser independente e apartidário e imparcial, agir parecendo que está agindo contra o poder partidário, né, que o legislativo e o executivo representam, né? Então, ao mesmo tempo que parece que eles estão fazendo parece que o STF ele assumiu esse papel político muito forte nesses anos. Nesses últimos 4 anos a gente mostra um lado de que eles agiram quando necessário, né? E eu não estou falando que as falas do Barroso, por exemplo, são legítimas ou que qualquer outro ministro do STF deveria se declarar politicamente ou afirmar lado politicamente, até porque isso vai contra a independência e a imparcialidade que eles deveriam nutrir, mas tem isso, né? Os três poderes eles precisam ser vigilantes entre si e independentes e agindo conforme o Brasil demanda dele. Então, acho que nesses últimos anos a gente vê realmente o STF muito protagonista, mas acho que é para isso, para deter avanços que retardariam muito o Brasil. Acho que o Matheus agora, ele sintetizou muito bem o que eu estava pensando em falar. De fato, o STF, nos últimos anos, teve um protagonismo muito grande. Uma coisa que me chama muita atenção é a gente reparar nas reportagens jornalísticas, né? Reportagens mais antigas e tudo, quando se referia ao STF, tinha todo aquele trabalho de explicar o que era o STF, né? De dar mesmo para o ouvinte, para o leitor, enfim, uma base ali do que o STF tem que fazer. E hoje as reportagens começam, não, o STF, o Superior Tribunal Federal, fez isso, pipipi, popopó. Fala da ação, mas não explica o que o órgão faz, né? O que esse poder se põe a fazer. Então, a gente vê que realmente teve um protagonismo, né, do STF, porque você já não precisa mais explicar para as pessoas ali no pormenor o que é o STF numa matéria mais cotidiana, porque eles estão aparecendo ali, tá tendo um destaque, né? Então, eu acho isso uma coisa interessante para se refletir. Estava pensando nisso há alguns dias atrás, que eu acabei que eu vi uma matéria mais antiga, e aí eu fui buscar e eu vi que meio que se repetia isso, né? Não sei se vocês concordam também comigo, enfim. Mas eu acho que de fato, essa fala do Barroso eu achei uma pataquada, né? Porque, assim, mano, é um poder que deve ser a política. Ó, que burra, gente. Que isso. É um poder que deve ser. Oh, meu Deus, esqueci o nome da palavra. Imparcial? Não é nem parcial, não. É do. Oh, meu Deus. Da galera lá. PT, PSOL, o que são isso? Partidário. Obrigada. Caralho. Achei uma pataquada, né, as falas do Barroso, porque ele é ministro do Supremo, é um poder que deveria ser imparcial, apartidário.
E assim, eu entendo, né, dessa fala do nós conseguimos, né, enfim, de retirar o bolsonarismo, porque a gente sabe que o bolsonarismo não é mais o Bolsonaro, já se tornou um movimento político, mas eu não sei se deveria ser chamado político, porque eles são completamente contra o fazer político, mas enfim, isso daí eu acho que é discussão para um outro episódio, mas entendo que ele falando isso traz um duplo sentido, no sentido de que o bolsonarismo, de fato, já virou meio que um partido, né? Onde o Bolsonaro está é o partido do Bolsonaro, você nem se lembra direito o nome do partido, você lembra que o Bolsonaro está lá. Então, já houve até a tentativa dele de criar o partido, enfim, não deu certo, né? E aí, ele, como ministro do STF, falar que conseguimos retirar o bolsonarismo, etc. e tal, acho problemático, né? Porque não é como eu falar isso, que todo mundo sabe que eu odeio esse homem, e é isso, né? Eu não sou ministro do STF, né? Eu não tenho que, provavelmente, no futuro próximo, julgar o Bolsonaro em alguns casos que com certeza vão aparecer, né? Enfim, então achei ali uma mancada firme, mas num contexto geral. A gente sabe que o STF está tendo uma atuação aí, eu acho que importante, né? Até durante esses 4 anos, enfim, que a gente teve de Bolsonaro, enfim, eu acho que, que tal um judiciário, porque eu acho que esse é o ponto, né? As pessoas falam muito que o judiciário não deve ser politizado. Eu acho justamente o contrário, porque eu acho que uma coisa vai levar a outra, outra coisa vai levar a uma, entendeu? Eu acho que são coisas que vão se misturar e, e é isso, né? Eles foi o que o Matheus falou, né? Os poderes eles vão se vigiar, né? Então é importante, eu acho que a gente tenha cada vez sim mais a participação. Acho muito legal de que as matérias jornalísticas hoje não expliquem mais tanto o que é o STF, porque as pessoas sabem o que é o STF, porque o STF está atuante, né? E é importante ter esse órgão atuante, esse órgão imparcial, em tese, né? Porque a gente sabe que a gente não acredita na imparcialidade. Enfim, é muito pano para manga. E tanto não é necessariamente imparcial, né, falando, né, porque são os presidentes, né, que estão no poder que indicam, né, os ministros do STF, né, não. Então, às vezes até acontece de um ministro ser indicado pelo presidente e esse mesmo presidente sofrer alguma coisa que esse ministro que ele indicou, né? Até porque, né, estamos falando que é um poder independente e apartidário, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? É um presidente que indicou. O Bolsonaro escolheu pessoas, como ele falou, terrivelmente evangélicas, quando precisou colocar. O Lula acabou de indicar o Zanin, que foi advogado dele próprio, né? Como ministro do STF. Então, são pessoas escolhidas nesse intuito, né? O Alexandre de Moraes, inclusive, foi indicado pelo Temer, né? Eu acho, inclusive. E eu acho que ele mesmo fez alguma coisa contra o Temer durante o tempo em que o Temer foi presidente. Então, são pessoas escolhidas por esses presidentes que, obviamente, essas pessoas vão ser escolhidas pelo que o presidente acredita, né? Então, é óbvio que essas pessoas são alinhadas politicamente com o presidente que eles escolheram, que o presidente com o presidente que o escolheu. Então, não tem como dizer que eles não são políticos ou não são politizados para um lado ou para o outro. Então, não tem como dizer, essa imparcialidade já não é tão garantida. E por isso que é um cargo vitalício, né? Então, vai estar lá no governo de tal pessoa, outra pessoa de outro campo político, e vai estar lá o ministro que foi indicado pelo Lula, ainda lá. E aí o André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, vai estar ainda no poder até ele se aposentar. E é assim que funciona, né? É assim que o poder funciona, e tanto que é o mais velho que sempre assume
a presidência, né? Então, enfim, tem essas coisas. Assim, é aquilo que vocês falaram, assim, o Supremo só teve que atuar porque a gente não teve um governo nos últimos 4 anos, né? De 2019 até o ano passado. Então, isso, né? Na ausência de alguém para atuar, no meio de uma pandemia mundial, não tinha como não ter que ter alguém ali agindo, né? Acho que eu lembro em vários momentos durante a pandemia que era aquela coisa de misericórdia, alguém tem que fazer alguma coisa, porque o presidente não quer fazer nada. E aí chegava lá o Supremo e decidia, né? Decidiu sobre as vacinas, decidiu sobre o uso de máscara, né? Então, o Supremo acabou, né, se transformando nesse mega agente político que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo, né, julgamentos do Supremo Tribunal Federal transmitidos na Globo, ao vivo, sabe? É um negócio assim, uma proporção surreal, assim, o que se tornou. Então, é isso, né? O Supremo teve que ser mais atuante. E aí teve essa consequência, né? Já que o Supremo tomou essa projeção, os ministros que fazem parte da corte acabaram se tornando celebridades, né? Alexandre de Moraes agora não é só o ministro do Supremo e também do TSE, ele também é uma pessoa pública, né? Porque acho que antigamente não tinha essa ideia de que, tipo, o Alexandre de Moraes era aquela pessoa que ia passar no aeroporto, as pessoas iam tirar foto, meu Deus, o Alexandre de Moraes passou aqui. Não tinha isso, sabe? Há uns 10 anos atrás. É impressionante que isso se tornou. Agora, é complicado quando o ministro do Supremo chega e bate no peito e fala eu fiz, eu faço, sendo que não é bem por aí, né? Não é um político. Eu não posso chegar... A única coisa que pode interferir é eu eleger um presidente que vai eleger um ministro supremo, isso porque a população não tem qualquer tipo de interferência, porque no momento da eleição, nenhum presidente chega e fala, então, caso eu seja eleito, eu vou botar tal e tal ministro no Supremo. Isso é uma coisa que é decidida depois. Então, se torna ainda mais grave quando algum ministro do Supremo fala que faz, fala que acontece, né? E aí, né? O cara fala, faz, acontece, e eu não posso mudar nada do que ele vai fazer, porque ele vai estar ali até morrer, e é isso, sabe? É bem grave, bem complicado esse tipo de situação que a gente nunca passou na história e que cria esse dilema aí inédito, né? Que a gente nunca parou para pensar nisso antes. E a gente não falava também muito sobre o STF contra o Executivo, né? A gente falava mais sobre o STF contra o Legislativo, né? Que sempre que alguma lei ficava com dificuldade de sair no Legislativo, o STF ia lá e criava algum subterfúgio para tornar alguma coisa lei, né? A gente acontece isso com armamento, que a STF fez algumas declarações para poder diminuir, né, o avanço. Teve a incorporação da lei da homofobia como crime de racismo, porque o nosso Congresso nunca vai criar uma lei para isso. Enfim, o STF tinha muito essa rixa com o Legislativo, né? Que todo mundo fala, gente, o Judiciário não legisla, não pode legislar. Mas a gente tinha que acontecer isso com frequência, porque a gente já vive num país que é retrógrado, né? O nosso legislativo é muito retrógrado. E aí a gente tinha um executivo retrógrado também durante os últimos 4 anos. Então, a STF precisou ser essa contenção de danos. Então, a gente vai aí, né, continuar acompanhando para saber qual o desenrolar dessas histórias, desses absurdos, mas eu acho que é importante pontuar também que isso não aconteceu de repente, né? A gente já tem um histórico de microsituações que foram acontecendo e, por vezes, o judiciário se calou. Então, acho que fique aí, né, também um aprendizado de que a gente não pode alimentar certos monstros. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo. Chama que eu vou. Vocês já devem ter reparado que entre os dias 3 e 4 de julho, o encontro foi apresentado por Tati Machado e Valéria Almeida.
já que Manuel Soares foi desligado da Globo no final de junho e Patrícia Poeta estava de licença. Apesar de manterem a média de audiência, Tati e Valéria alcançaram a marca de 7,8 pontos, indo nessa nova fase do programa matinal. Um dos maiores elogios que surgiram destinados às apresentadoras foi o carisma. Tati e Valéria, além de entrosadas, levaram a animação para a casa dos brasileiros. Quem não viu o vídeo delas dançando Inaraê perdeu um ótimo momento da TV brasileira. Agora, o que a Patrícia tem que provar é se ela vai conseguir sustentar o carisma e o público que as meninas conquistaram durante esse pouco tempo. Será que o problema do encontro era a dupla Patrícia e Manuel? Vamos ser sinceros, assim, aqui, porque nesse podcast que a gente lida com a verdade. Gente, eu não vejo comentários tão positivos sobre o encontro na semana que as meninas estavam apresentando, desde que a Fátima conseguiu se encontrar no encontro. Eu acho que tem bastante tempo aí que eu não vejo tantos comentários positivos. A galera tava curtindo muito elas, a vibe é muito diferente de um programa de manhã mesmo, sabe? Acordei, quero ver ali a Tati Machado dançando alguma música alegre, quero uma vibe boa, acordei, assim, de triste já baixa a vida. Então, assim, eu acho que elas pegaram muito essa vibe, assim, mais leve, é, de uma coisa mais de amigos, que eu acho que era essa a ideia original do encontro, né? Esse programa aí que já existe há bastante tempo. Mas aí quando chega com a Patrícia Poeta, acho que ela é bastante engessada, não como apresentadora, assim, mas no sentido sei lá, às vezes as coisas que ela faz parecem tudo muito forçado. Eu acho que é engessada mesmo, mas eu acho que é engessada no sentido de apresentadora de programa de auditório. Eu acho que ela É, fazendo uma matéria jornalística é muito bom, assim, tipo, ela consegue cumprir com os requisitos, mas ela, como apresentadora de programa de auditório, ela fica muito perdida, sei lá. Não gosto também, acho que soa falso, né? isso, exatamente. Tudo que ela... A maioria das coisas que ela faz são muito falsas, assim. Enfim, desculpa se alguém ia falar sobre isso, mas a foto que ela tirou, né, que hoje que a gente está gravando o podcast, que a galera tá comentando no Twitter, parece que ela estava comendo, né, junto com o pessoal numa área externa, não sei se era estacionamento, ali na Globo, meio que tipo, nossa, ela é tão galera, ela é tão gente como a gente, né? Então, a foto grita isso. Gente, não dá. Não dá, chega. Ai, gente, eu amei que antigamente viralizavam nas redes sociais, né, vídeos de climão entre a Patrícia e o Manuel, e agora viraliza as duas dançando, toma, toma. Ai, amo, Tati é minha vida. Por mim, a Globo contratava ela para ser permanente, porque, ai, gente, programa matinal sempre tem muito carisma. Programa matinal, audiência, que é um programa matinal, né, amigos? E enfim. E aquilo, assim, acho que o que segurava muito o encontro com a Fátima Bernardes era o carisma da Fátima, né? A maneira ali como ela conseguia extrair o suco até do convidado mais desinteressante. E isso a Patrícia não consegue, porque ela por si só já é desinteressante, assim, a diva, nossa, ótima, fantástico, né, no nacional, nesse jornalismo mais engessado, assim. Mas no encontro com Fátima não está rolando. Eu acho que a Fátima tinha um negócio que ela não se levava a sério. Eu acho que talvez no começo ela tenha se levado a sério, mas ela foi entendendo que podia acontecer qualquer coisa. Era um programa ao vivo que você ia passar ali 2 horas, 1 hora e meia na televisão ligada e tudo poderia acontecer. Então, tem uma série de memes gigantes assim, com a Fátima Bernardes, caindo, dando chute na cara de artista que foi lá, comendo coisas aleatórias. Fátima dançando em situações muito aleatórias, dançando tango, dançando com a equipe dela, dançando... A Fátima construiu, né, no encontro, pelo menos, esse carisma, pelo menos é um programa que foi que ela bolou, né? Então, a gente percebe que a inteligência dela e tudo funcionava muito bem, porque era ela, e com um programa que ela idealizou. E eu sinto que o programa perde muita força durante a pandemia, o programa perdeu muita força,
Até porque é um programa que funciona a partir de convidados, né? E se você não pode convidar ninguém, o negócio fica um pouco ruim. Até teve alguns memes durante a pandemia, durante o encontro, mas perde um pouco a força. E agora, tipo assim, eu sinto muito, eu acho muito estranho, né? Porque é muito vazio agora o encontro, assim. É o apresentador e mais um convidado ou um músico. E agora, né? Agora tem a Tati e a Valéria como fixas no programa. A Valéria acho que já era fixa, porque ela tinha que fazer o bem-estar que passa todo dia. Mas, mesmo assim, a Patrícia Poeta dava uns cortes na Valéria com frequência. Mas, mesmo assim, né, é muito vazio, né? Perde-se a ideia do ser um programa para conversar com um famoso, né? Acho que era até isso que a Fátima dizia, né? O encontro é um programa para convidar famosos para falar de coisas que não são sobre a fama deles. E aí não tem isso, né? Às vezes vira até um programa jornalístico. Eles falando sobre bem-estar, sobre doença, sobre coisas assim. Aí às vezes fala sobre fofoca, às vezes fala sobre os 30 crimes que a Patrícia Poeta consegue colocar durante 10 minutos do começo do programa. Então, para mim, pelo menos, só assistir 10 minutos do programa já me deixa triste e eu falo assim, não, realmente tá na hora de fazer coisas decentes, né? de agitar minha vida, porque isso aqui não vai a lugar nenhum. Né? Então, não é nem um programa legal de deixar tipo, de fundo, às vezes. Às vezes, antes, né? Quando era Patrícia e Manoel apenas. Eu acho que hoje continua não sendo. Mas tinha um negócio, né? A Tati e a Valéria tem esse negócio, nessas 2 semanas que elas ficaram lá, tinha esse negócio de dar vontade de continuar assistindo. Gente, esse vídeo delas dançando Inaraê, a Tati é um poço de carisma e junto com a Valéria pareceu assim multiplicar. Elas de Juliette dançando Inaraê, para mim tipo assim, como Salgadinho, tipo um dos melhores momentos desse programa, com certeza, assim, se equivale aos programas da Fátima, assim, com certeza. E teve hoje, acho que hoje ou ontem, algum meme também da Tati também dançando com um pessoal lá dançando funk, não sei, tem que ouvir agora, não lembro qual é o funk, mas eles dançando funk com o elenco de Vai na Fé. Então, é uma coisa, assim, icônica. Tati merece. E também assim, né, gente, é uma repaginada nos apresentadores da televisão, porque fica, às vezes eu acho que a Globo, eu penso que a Globo, ela precisa trazer pessoas que o público se identifique, sabe? Não só de carisma, mas até esteticamente falando, sabe? Vou falar assim também, porque, bota uma galera muito perfeitinha, muito quadradinha, e não, tem que trazer uma galera que é mais carismática e identificável com o público, assim, cara. Porque quando eu vejo, assim, os cortes, porque eu não assisto televisão de manhã porque eu estou trabalhando, mas eu vejo, assim, os cortes e eu me identifico com elas, sabe? Como se elas fossem pessoas comuns ali conversando. Porque, como eu falei, a proposta de encontro é ser uma conversa e não um apresentador ali lendo o roteiro, tá ligado? Então, assim, eu acho que a Globo deveria investir nesse formato, assinar a carteira dessas duas queridas, que eu acho que ia melhorar muita coisa. E a Tati é antiga na Globo, assim, é muito doido. Quando eu vi ela falando alguma coisa de tanto tempo que ela tinha de Globo, sim, que ela começou estagiária, né? Então ela foi crescendo, ela tá há muito tempo na Globo. E para ela ter essa visibilidade, ela teve que andar muito. Então é muito bom que ela agora esteja ganhando esse reconhecimento, né? Eu era muito, ela tem esse domínio de televisão muito grande, né? Então é um sucesso, assim. Eu acho que é uma das últimas pessoas que a Globo tentou alavancar, né? Foi o Manoel, né? Não sei quando que vai ser a próxima vez que a Globo vai tentar alavancar outra pessoa, assim. Porque a Manoel foi essa pessoa, né? Que surgiu do nada e foi crescendo, virou essa pessoa gigante na Globo e aí simplesmente virou problema, né? Então, vamos ver quando que a Globo vai arriscar na próxima pessoa. Espero que sejam elas duas, mas vamos ver. Então é isso, dona Globo. Se a senhora escutasse nosso podcast, muita coisa aí na sua grade ia melhorar. E não só a Globo, mas vocês também escutem o nosso podcast, compartilhem com as pessoas, tá? Porque nós temos aí a gente fala muitas coisas interessantes e algumas meio
idiotas também, mas futilidade também é bom para entreter. E esse foi mais um episódio do nosso Farofa Cult. Obrigada, gente, aí pela participação, pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, queria convidar vocês para seguir a gente lá no Instagram, @farofacult.pod, e dar essa moral, compartilha aí com seus amigos, com seus colegas, com seus ficantes. E é isso. Assistam o filme da Barbie, porque tá todo mundo falando desse filme. Eu vou assistir, vou gastar dinheiro no cinema para assistir esse filme, então vai ter que ser muito bom, hein? Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Eu queria fazer um disclaimer, que eu não abri a boca durante o bloco do futebol, simplesmente porque a tecnologia foi contra mim. Então, tchau, meu povo. Até o próximo episódio. Assistam a Copa dos Meninos, que, olha, vai vir aí, hein? Eu tô sentindo. O Brasil estreia dia 24. Não sei se quando esse episódio sair vai estar estreado ou não, mas ele estreia dia 24. De madrugada, gente. Olha, Cláudio Castro deu ponto facultativo também. Deu meio turno para as instituições públicas aqui do Rio de Janeiro. Para Cláudio Castro fazer alguma coisa, gente, realmente assistam o Jogo do Brasil. Só isso que eu peço para vocês. Tchau, gente. É isso. Estamos vivendo um momento histórico agora no cinema com Barbenheimer, né? Barbie e Oppenheimer. Então é isso, vão ao cinema, assistam, se divirtam e vivam a vida. Beijos.